Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Clovisman, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. Estamos conversados, ajude o nosso canal a crescer, eu só dependo de vocês. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos no livro do profeta Isaías. Vamos fazer hoje o capítulo 19. Estamos lendo o texto e destacando algumas lições para as nossas vidas, tá bom? O livro do profeta Isaías é extenso demais, não dá para a gente ficar comentando versículo por versículo, porque senão nós não acabaremos jamais, tá bom? Então nós estamos lendo o texto e destacando algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Vamos ler o texto e depois vamos fazer isso, tá bom? Capítulo 19 do profeta Isaías diz assim, desde o capítulo 13, nós estamos vendo aqui profecias contra as nações, mensagens contra as nações. Nem sempre contra, mas geralmente contra as nações, porque é juízo, é correção. Diz assim o capítulo 19, a advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga em uma nuvem veloz e vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no íntimo. E incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra o seu irmão, companheiro contra companheiro, cidade contra cidade e reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os espíritos dos mortos, os médios e os adivinhos. Então entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do mar vão secar, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar, os juncos e as canas murcharão, haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água ficarão desanimados. Os que trabalham com linho serão humilhados, e os tecelões de algodão perderão a esperança. Os fundamentos serão esmagados e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó, sou um dos sábios, discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês e lhes façam saber o que o Senhor dos Exércitos planejou contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan e os líderes de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou neles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Nada há que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda ou a palma ou o junco possam fazer.
Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios, todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará o Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia, eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereais, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios irão para a Síria. Os egípcios e os assírios andarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, como com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Este é o texto. Aqui nós temos um dos capítulos mais surpreendentes. Das profecias contra as nações, esta é a mais surpreendente. Começa com juízo sobre o Egito e termina com restauração e adoração do Egito, da Síria e de Israel. Isaías, capítulo 19, é simplesmente fenomenal. O tema que nós podemos dar aqui é o seguinte: o Deus que fere, mas também restaura. O Deus que fere, mas também restaura, que se cumpre em Jesus Cristo, né? A verdade central aqui é o seguinte: Deus disciplina as nações, mas seu propósito final é sempre a redenção. Sempre a redenção. O problema que nós temos aqui é o seguinte: o homem confia em estruturas, confia em sabedoria humana, confia em sistema, muitas vezes ignorando a direção de Deus. Esse é o problema que nós temos aqui neste capítulo 19. O homem às vezes não confia em Deus. O Egito, aqui nesse tempo, era símbolo de poder. O Egito era símbolo de conhecimento, de conselho, de tradição, de segurança humana. Era uma das maiores referências do mundo antigo, até hoje é, né? Mas Deus mostra algo claro, algo claríssimo. Nenhuma estrutura humana é estável sem Deus. Nenhuma estrutura humana é firme sem Deus. E ainda mais, mesmo após o juízo, Deus ainda deseja restaurar. Deus sempre quer restaurar. Ele fala que vai trazer juízo, ele vai trazer juízo, mas a intenção dele é sempre a restauração deste povo. Uma lição aqui é o seguinte: Deus visita o Egito. Deus visita o Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem, o texto diz. O Senhor vem cavalgando numa nuvem. A presença de Deus chega com impacto. Os ídolos tremem, está aqui, ó. Os ídolos tremem, corações se derretem. Quando Deus se manifesta, tudo que é falso perde o vigor, perde a força. É falso? É, perde a força. Uma outra lição aqui é a seguinte: uma confusão intensa, uma confusão interna. Deus entrega o Egito ao caos. Deus permite que o Egito vá ao caos. Povo contra povo, cidade contra cidade. O texto fala isso. Reino contra reino, companheiro contra companheiro. Não lembra isso aqui? A divisão é interna, o caos é interno, começa de dentro para fora. E ainda mais, conselhos falham, a sabedoria tão comum ao Egito desaparece.
Deus remove a capacidade de decisão, de aconselhamento. Deus remove. O que era sábio não é mais sábio. O colapso econômico é perceptível, é palpável, o colapso econômico. O rio Nilo seca. O que é isso? Fonte de vida do Egito. O rio Nilo seca. A agricultura entra em crise. O comércio para. As profissões desaparecem. É impressionante como é que o texto fala. Quando a base cai, gente, tudo desmorona. A economia foi para o beleléu. A falência da sabedoria chegou, a falência do aconselhamento acabou, chegou. Os sábios do Egito ficam confusos, ficam perdidos. Os sábios do Egito ficam sem direção. O texto, leia de novo o texto para você ver. Aquilo que era orgulho nacional falha, falseia. Aquilo que era orgulho agora falseia. Aí o princípio aqui é o seguinte: sabedoria sem Deus é nada. Sabedoria sem Deus é limitada, gente. Precisamos entender isso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. No verso 16 fala sobre o temor do Senhor. O Egito passa a temer Judá. E por quê? Por que o Egito passa a temer Judá? Porque percebe que é Deus que está agindo. Não é a capacidade dos judeus, é Deus que está agindo, é Deus que está operando. Aí vem a transformação espiritual, impressionante essa fala, esse texto da transformação. Aqui começa a virada. É surpreendente a brevidade que o texto coloca para nós. O Egito passa a falar a língua de Canaã. Faz juramentos ao Senhor Deus. Olha que coisa, gente. Olha que profecia. Levanta um altar ao Senhor. Isso não é chocante? Isso é chocante, sim, senhora, sim, senhor. Um povo pagão começa a adorar a Deus. Olha o que o texto diz: ferirá o Senhor ao Egito, mas depois os curará. Fala se não é impressionante. Deus disciplina, corrige e Deus também restaura. Deus cura. O texto fala, e os curará. Aí vem a unidade entre as nações. Aí vem um momento onde o texto mostra a unidade. Um dos textos mais impressionantes nós temos aqui agora é Egito, a Síria e Israel caminhando juntos. Juntos adorando a Deus. Egito, Assíria e Israel adorando a Deus. E aí Deus declara, bendito o Egito, meu povo. Olha, meus irmãos, bendita a Assíria, obra das minhas mãos. Bendita Israel, minha herança. Fala a verdade, isso não é impressionante? Isso quebra completamente a lógica humana. Egito, Assíria, Israel juntos? Egito, Israel, Assíria juntos? É como um médico que trata uma doença gravíssima. Ele precisa mexer na ferida, abrir a ferida, ferir, precisa cortar alguma coisa ali, precisa intervir ali, mas o objetivo não é matar o paciente, é curar. É assim que Deus faz. O objetivo é curar, mexe, remove, arranca. O alvo é curar. Assim é o nosso Deus. Então não chora não, não reclama não, se renda, se entrega, viva na dependência do Senhor. Isaías 19 é profundamente atual, é relevante para esses dias que nós vivemos. Deus pode abalar qualquer sistema, creia nisso. Ele pode abalar qualquer sistema, seja uma economia poderosa, uma política refinada, estruturas bem colocadas. Deus pode abalar, não fica incrédulo, Deus pode. Crises podem revelar as mãos de Deus, o poder de Deus. Quando tudo falha, Deus se torna palpável, visível. Quando tudo falha, Deus se torna visível. Deus não quer apenas corrigir. O alvo do Senhor Deus é transformar, entenda isso. O objetivo não é a destruição, o objetivo é restauração, é renovação, é força, é vigor voltando. O alcance de Deus é surpreendente. Não é só para um povo, o alcance não é só para
um povo, é para todas as nações. Aqui fala de Egito, Assíria e Israel. Impensado, impensado. Egito, Assíria e Israel, impensado. E Deus vai uni-los, o texto diz. Você tem colocado a sua segurança em Deus, amigo? Ou você tem colocado a sua segurança em sistemas? Você enxerga as crises como oportunidade de transformação ou você é negativo? Você acredita que Deus pode mudar qualquer realidade? Você crê nisso, que Deus pode mudar, seja qual for a realidade? A Síria, Egito e Israel juntos, irmãos, é impensável, é impensável. Hoje Deus está chamando você, está chamando a mim, para sair desta falsa segurança, para reconhecer dependência dele, para permitir que Deus o transforme. Talvez Deus esteja mexendo áreas na sua vida que você não esteja gostando. Deus está operando. Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Deus estava em Cristo. Isaías 19 aponta para isso, que Deus estava em Cristo. A salvação somente em Cristo Jesus. Ele não veio apenas para um povo. Como está escrito, né? Os seus não o receberam. Ele veio para todas as nações. Ele veio para todos os povos. Nele há reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nele há cura, nele há restauração. O Deus que fere, salva. O Deus que traz juízo, sara, traz cura. Dependa dele. Isaías 19, então, traz os seguintes ensinamentos. Deus abala estruturas humanas. A sabedoria sem Deus falha. Crises podem levar ao reconhecimento de que Deus está agindo. Deus disciplina para restaurar. A salvação é para todas as nações, para todos os povos. Deus está querendo salvar. As mãos do Senhor Deus não estão encolhidas. Nossos pecados é que nos afastam do Senhor. As mãos do Senhor Deus não estão encolhidas. É para todas as nações. Cristo Jesus é a resposta de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Vai depender de Deus, vai buscar o conselho de Deus, vai querer aprender de Deus, vai depender de Deus, ou vai continuar nessa vida de depender dos seres humanos? Qual vai ser a sua posição? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco. Todos os dias aqui, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque nós precisamos pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.